essa pesquisa, o senhor aparece com 8% das intenções de voto. A gente já tinha conversado em outra oportunidade, né, sobre a perspectiva que o senhor tinha de votos. Isso vem se confirmando agora. O senhor se surpreendeu um pouco ou já era mais ou menos esperado? Eu fiquei surpreso, porque eu fiquei só atrás de um pré-candidato, que é o sempre governador Raimundo Colombo, que já foi senador, já foi governador 2 vezes, até poucos dias atrás era candidato a governador. Quando a gente tem ele na frente, quase que normal, mas eu fiquei muito feliz porque eu não estou em primeiro lugar. Esse é o momento em que a gente não pode estar em primeiro lugar, até porque nós não estamos totalmente ainda com o processo colocado das candidaturas e automaticamente a gente mostra aí, Manuel, que esses 10 meses, 9, 10 meses que a gente está falando sobre as posições do PTB, sobre as nossas posições contrárias aos abusos do STF, falando para as pessoas da importância que se tem para nós termos senadores sem processos na justiça e com experiência para enfrentar e coragem para enfrentar o Supremo Tribunal Federal ou os abusos de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Eu fico muito contente quando as pessoas começam a se lembrar do meu nome e a colocarmos a gente numa posição tão privilegiada como essa da pesquisa que foi colocada agora. Com certeza. Bom, o senhor tem uma base eleitoral muito forte, né? Que é uma base eleitoral que reúne, digamos assim, igrejas evangélicas, né? Lideranças que são relacionadas, né, às igrejas. E isso, vamos lá, é uma área onde o presidente Bolsonaro transita muito bem também. E aí o candidato do Bolsonaro ainda é o Jorge Seife. Digamos que na cabeça de muitos da direita a chapa dos sonhos seria Bolsonaro, Jorginho Melo como pré-candidato ao governo de Santa Catarina e o senhor como candidato ao Senado. Pode ser encontrada uma solução ou está difícil de encaminhar uma solução para, digamos assim, essa chapa dos sonhos da direita acontecer? Bom, eu fui chamado em Brasília para uma missão. A missão é porque eu tenho experiência, eu tenho 30 anos de vida pública, é porque eu defendo bem antes da onda Bolsonaro o conservadorismo. Afinal de contas, por eu ser evangélico, a gente já tem uma educação conservadora. E porque eu não tinha nenhum processo na justiça, que a missão é combater esses abusos do Supremo Tribunal Federal. Esta foi a missão que foi me dada. Em momento algum foi me falado se eu teria ou não o apoio do presidente. Em momento algum me falaram se eu teria ou não obrigação de estar com algum governador. Eu tenho uma missão, a missão de ser candidato a senador, para que nós possamos não só combater, Manuel e ouvintes, os abusos do Supremo Tribunal Federal, mas a gente mudar a forma como os ministros do Supremo Tribunal Federal entram lá. Hoje, qualquer um pode entrar lá desde que tenham as pequenas exigências colocadas ali na Constituição. Nós queremos acabar com o cargo vitalício. Nós queremos que o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal seja como o de Senado, 8 anos. Nós queremos terminar com a indicação política. Nós queremos que para entrar no Supremo Tribunal Federal tenha no mínimo 55 anos de idade. O ministro Toffoli entrou no Supremo Tribunal Federal com 42 anos de idade e ele entrou porque era advogado do PT. Não tinha nenhuma experiência de julgamento, entrou. Para isso, nós do PTB queremos que os indicados à Suprema Corte tenham no mínimo 15 anos de magistratura e sejam colocados lá por antiguidade ou merecimento. Se nós temos uma caixa que se chama Supremo Tribunal Federal e essa caixa nós entendemos que os integrantes que estão ali dentro estão descumprindo a Constituição, nós não precisamos romper esta caixa para fazer outra caixa. Não. A gente se sabe que o problema não está na caixa, e sim no que tem dentro da caixa. Nós precisamos mudar a forma como entram essas pessoas na caixa. E é preciso fazer essa mudança. Então nós queremos não só mudar isso. Eu fui chamado para uma missão para acabar com as saidinhas dos presídios. Eu fui chamado para uma missão para a gente acabar com a audiência de custódia para quem vai pela segunda vez
na delegacia. Eu fui chamado para acabar com a possibilidade de, por exemplo, na lei das drogas, você como usuário não tem lá uma quantidade que te coloca você como usuário ou como traficante. Sim. Eu fui chamado para mudar, por exemplo, o que em Barra Velha houve uma prisão, depois de campanas da Polícia Civil, Polícia Militar. Uma campana, entraram num galpão, tinha quase 500 quilos de droga, dinheiro, arma, munição. Foi preso um camarada e o juiz manda soltar porque os policiais que entraram no galpão não tinham autorização para entrar. Meu pai diria que isso é o poste mijando no cachorro. É meio que uma criminalização, parece, das ações da polícia. Não sei se o senhor enxerga Cara, tu viu nesse ali, sentido. ó, a morte dos 2 policiais rodoviários federais lá no Ceará? Sim, sim. Foi porque o policial hoje tem medo de fazer uma abordagem a um vagabundo. Uhum. Porque a audiência do custódia, Emanuel, ela tá servindo hoje, sabe para quê? Para o Ministério Público e o juiz perguntar assim, o policial te bateu? Você foi bem tratado pela polícia? Te falaram qual era os... Ah, para com isso, gente. Quem tá cuidando da gente, dá a vida todos os dias quando sai de casa, é o policial para resguardar a sociedade. Agora ele tem que ver como é que eu vou abordar, porque esse camarada, se chegar lá e dizer que eu bati nele, ou que ele foi tratado com força, eu vou responder um PAD, eu vou responder um processo que o policial paga pelo advogado. Uhum. Então nós precisamos mudar isso. Não adianta. A audiência de custódia foi feita para que pudesse ser rápido o processo e não levar as pessoas para a cadeia. Bem, sabe o camarada que matou aquele motoqueiro, aliás, o falso entregador de comida que matou o namorado por causa de um celular? Ele tinha 30 passagens de audiência de custódia, o vagabundo. Uhum. Por quê? Porque a policial prende hoje o vagabundo, leva para a delegacia e a delegacia lá, ele sai antes do policial que preenche o papel. Mas como mudar isso? Porque... Na lei? Mas o que a gente vê é o seguinte, parece que às vezes é difícil, né? Tem um sistema que você tem que batalhar contra o sistema. Tem que ter coragem para mudar isso, cara. Falta coragem hoje? Falta coragem. De quem? Dos parlamentares. Uhum. Mas daí eles vão para lá, 80% dos senadores têm ação no Supremo Tribunal Federal. Uhum. O Pacheco é o dono da banca de advogados que defende a Vale, daquela tragédia de Brumadinho, e a banca dele, que defende a Vale, é uma ação de 8 bilhões de reais. Quanto que é o honorário de 8 bilhões de reais? Rapaz, o honorário de 8 bilhões você não precisa trabalhar nunca mais para a vida inteira. E agora, tu imagina que um dia antes do presidente do Senado, que é prerrogativa dele, dizer se vai abrir ou não o pedido de impeachment assinado por um presidente da República contra um ministro da Suprema Corte, que é o Alexandre de Moraes, por crime de responsabilidade, porque ele está investigando, ele está mandando prender, está julgando em que ele também é parte do processo, isso é crime de responsabilidade. O Pacheco diz o seguinte, não vou abrir não. Por quê? Porque um dia antes, o Senado... Quando eu te falo nota oficial para nós, dos jornalistas, o que que é? Nota oficial é um posicionamento do Senado. Da instituição. Da instituição. Nota oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Dá uma nota oficial dizendo o seguinte, mexeu com um, mexe com todos. Como disse no plenário do Senado, o senador Esperidião Amin, isso é frase de máfia. Nós temos 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal hoje que se sentem professores de Deus. Eles têm um funcionário que a única função dele é colocar a toga no ministro. Mas eu acho que quando coloca a toga naquele ministro, ele dá uma lavagem cerebral no ouvido daquele ministro, que o ministro vai para o plenário se achando Deus. Ninguém foi eleito. Ninguém foi escolhido pelo voto popular. Eles não têm direito e nem prerrogativa de legislar, de investigar, mas estão fazendo tudo. Eles estão fazendo inquisição. O inquérito das fake news, que o ex-ministro Marcos Mello diz que é o inquérito do fim dos mundos jurídicos, tem 3 anos, cara.